Logo no início do semestre, estávamos estudando sobre força magnética, onde vimos que um corpo, ao ser eletrocutado, podia gerar um campo magnético em volta dele. Logo depois de aprender teoricamente, fomos ver de forma prática as aplicações deste fundamento, vendo, por exemplo, as alterações em uma bússola por meio desse campo magnético. Para nos aprofundarmos um pouco mais nesse conteúdo, o professor Anaximandro nos dedicou uma lista de exercícios, onde eu, Gabriel Zabini, vou estar lendo e respondendo a questão de número 14 nesse vídeo a seguir. Então vamos lá. Questão de número 14. A figura ao lado mostra um fio que é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 2 A. Um próton de carga elétrica igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb movimenta-se perpendicularmente para cima, conforme mostra a figura, com velocidade igual a 2 vezes 10 na 7 metros por segundo. Na situação representada na figura, o próton encontra-se a uma distância de 10 centímetros do fio. E antes de analisarmos as próximas três alternativas que fazem parte da questão número 14, podemos ver que no enunciado ele nos dá algumas informações essenciais para a resolução, como a intensidade da corrente de 2 A, a carga do próton de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, que é um valor tabelado, a velocidade de 2 vezes 10 na 7 metros por segundo e a distância do próton com relação ao fio de 10 centímetros. Desprezando a força externa do campo magnético terrestre, vamos então à questão de letra A. Determine a intensidade do campo magnético gerado pelo fio na posição em que encontra-se o próton. Para resolver essa primeira alternativa, vamos então à fórmula do campo magnético sobre um fio, que se dá por μ, uma letra grega que representa uma constante que se refere ao meio na qual o fio condutor está imerso, vezes a intensidade da corrente, dividido por 2π, vezes a distância. Fazendo então uma simples substituição das letras na fórmula, chegamos ao resultado de 40 vezes 10 na menos 7 Tesla, que é a medida do Sistema Internacional para Campo Magnético. Alternativa de letra B. Determine a intensidade da força magnética sobre o próton. Essa questão, então, devemos ir até a fórmula de força magnética, que se dá pela carga do próton multiplicado pela velocidade vezes o campo magnético vezes o seno do ângulo do próton com relação ao corpo energizado. Nesse caso, o ângulo é de 90 graus. Seno de 90 é igual a 1. Logo, podemos descartar, porque não fará nenhuma diferença na resolução dessa conta. Fazendo então outra breve substituição dos valores na fórmula, com mais o resultado do campo magnético que a gente encontrou na alternativa de letra A, chegamos ao resultado de 128 vezes 10 na menos 19 newton, que é a medida do Sistema Internacional para a força na física, seja ela qual for. Questão de letra C. Represente, desenhe, o campo magnético gerado pelo fio na posição em que encontra-se o próton, e represente a força magnética que atua sobre o próton. Na própria questão, vemos que o próton se encontra em velocidade acima. Utilizando a regra da mão direita de número 2, carinhosamente apelidada de pistola da física pelo professor, vemos que, se a velocidade se encontra em direção acima, a força magnética vai em direção à esquerda. Obedecendo à regra de que qualquer corpo tende a ir em direção à força magnética, pode-se concluir que o próton em questão sofrerá uma curvatura à esquerda, como mostrada no gráfico desenhado. Essa foi a resolução de uma questão a nível vestibular, de um campo magnético gerado por um fio energizado. Espero que tenham gostado e até a próxima.